Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, ele que é vice-líder do governo nesta Casa de Lei. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, deputado. Muito obrigado, Jorge, que não é o Jorge Amado, mas é o Jorge. Uma alegria estar contigo aqui no Por Dentro da Política. Deputado, sobre ações de mandato, antes de mais nada eu queria a sua reflexão sobre um dos problemas deste país, talvez a chaga que mais deixa a população brasileira aturdida, que é a questão do desemprego. Os números do IBGE falam em 13 milhões de desempregados no Brasil. Primeiro, como é que o senhor vê essa estatística? Porque só quem está sem emprego hoje para saber o quão é difícil sobreviver para muitos que já tiveram carteira assinada, trabalho regular, principalmente, deputado. Olha, Jorge, nós entendemos que na riqueza que nós temos no Brasil, o Brasil é um país rico, é um país maravilhoso de se viver, de se morar. Você aqui ainda consegue, muitas pessoas, viver com um salário mínimo. Vivem, comem, vestem, pagam aluguel. É um país bom de morar, é um país rico. Eu acredito que todo esse desemprego que nós enfrentamos a cada dia crescendo no país, tem aí uma parcela de culpa, talvez, da própria sociedade, às vezes, que, pelo momento que a política vive, nos últimos acontecimentos, por exemplo, muitos desempregos aconteceram por conta da muito rápida informações em redes sociais, nos telejornais, hoje via internet, é muito rápido. Às vezes a informação que está chegando não é a informação precisa. O senhor fala de um pessimismo, um mal-estar. Exatamente. Isso também é um freio para o empresário que poderia investir, colocar seus capitais aqui e gerar a máquina, fazer rodar a máquina e produzir mais empregos. Lógico, quando você chega em um ambiente, Jorge, que existe ali várias pessoas que conseguem jogar você para trás, com palavras negativas. Nós vivemos em um mundo espiritual também. As palavras negativas jogam você para trás. Por exemplo, se eu chego agora no Jorge e dou uma palavra para você de incentivo, você alegra, mesmo você estando, às vezes, num momento difícil, em um momento chateado com alguma coisa, a palavra positiva te joga para cima. A palavra negativa te faz ir para baixo, ficar triste. Assim acontece com os empresários. Quando ele começa a ver muita informação negativa, mesmo que essas informações não sejam verdadeiras, não sejam verdadeiras. De toda verdade, vamos dizer assim. De toda verdade. Porque a realidade é muito díspara num país continental como é o Brasil, deputado. Exatamente. Por exemplo, agora recente nós tivemos aí algumas notícias sobre as carnes. Em todo lugar, Jorge, existe problema. Só que, às vezes, uma determinada pessoa quer aproveitar do momento para ser um protagonista, e etc. Os 15 minutos de fama. Os 15 minutos de fama. E aí joga uma notícia dessa, fora da lei, burlando muita coisa, que acaba afetando o empresário e, pior, afeta o da ponta, o que soma esses 13 milhões de desempregados, que eu acredito que seja muito mais. Mas o que estaria por trás desse estado de ânimo também, deputado, quando se tem um setor organizado e que, por exemplo, no caso da proteína animal, antes de falar de outras pautas que vamos trazer neste programa Por Dentro da Política, mas o setor de proteína animal ganhou e conquistou o mercado de 150 países lá fora. Qual é o interesse de um delegado da Polícia Federal, um promotor ou um juiz, por exemplo, soltar uma denúncia e depois apurar, que não é geral, é alguns setores lá no Paraná, em Goiás? A quem interessa colocar no chão um setor organizado que emprega tanta gente e que gera 15 bilhões de reais, 15 bilhões de dólares, perdão, 15 bilhões de dólares em divisas para o país por ano? A quem interessa jogar essa má notícia que produz um estrago enorme, deputado? Eu costumo dizer, Jorge, que eu, Cezinha de Madureira, se eu não servir para servir, eu não sirvo para viver. Mas existem pessoas, eu não sou melhor que ninguém, não quero aqui falar também especificamente deste caso que aconteceu com esse setor, né? Com esse setor. Mas, no geral,
As pessoas, às vezes, são muito egoístas. Pensam em si próprio, não pensam, às vezes, nem no seu próprio parente, nem no seu próprio vizinho, nem no seu próprio colega de trabalho que te faz gerar alguma coisa boa na tua vida. Se preocupam com si próprio, como você acabou de dizer, se preocupam com os 15 minutos, ou 5 minutos, ou 1 minuto de fama e acaba atingindo o lá da ponta, que é o mais necessitado, das pessoas mais simples, que, diga-se de passagem, no nosso país, a maior população, o maior número da população são pobres. Mesmo sendo um país muito rico, que é o Brasil. Com muito potencial, com não é? muito potencial, um potencial assim fantástico de ter mais valor às nossas coisas, ter melhor valor no feijão, melhor valor na cana, no que nós mandamos para fora. Pois é. Melhor valor no combustível e assim sucessivamente. Deputado Cezinha de Madureira, sobre o desemprego especificamente e fórmulas para reverter esse quadro. Claro que a economia ainda vive um pessimismo, mas como é que a gente chegou nisso, deputado? Até 2011, por exemplo, 6 anos atrás, o país não estava bombando no mundo, pleno emprego, divisas, a dívida externa está paga, tá? Parece que nossos problemas se esgotaram e de uma hora para outra a gente se vê à beira do precipício. O Brasil estava indo muito bem, Jorge, indo muito bem, inclusive, eu que já estive aí em dezenas de países, você consegue identificar. Sim. Eu sou novo, tenho 43 anos, me considero novo. Sim. Mas há anos atrás você não conseguia identificar em outro país o nome do Brasil, por exemplo. A não ser quando se sequer sabia onde era a capital Brasília. Exatamente. Falava Buenos Aires. Só sabia quando se... Não fala isso aqui não, que você sai da porta do estúdio vai arrumar problema com Buenos Aires aqui. Mas sequer sabiam onde era o Brasil, só conhecia porque do futebol. Mas eu já me identifiquei em vários países, em chegar no aeroporto, numa casa de câmbio, e encontrar lá a bandeirinha do Brasil com o real lá. Sim. Isso começou lá em 94, com a 94, mudança... 95, com a mudança do Cruzeiro, o RV real, isso. Aquela mudança muito rápida. E aí o Brasil começou a crescer muito. E eu acredito que o egoísmo de algumas pessoas com políticas próprias, defendendo seus próprios interesses do seu grupo e não do país, levou com que o país desse essa queda aí muito rápida. Porém, tem solução. Tem solução se todos se juntarem, se organizarem, conseguir todos em um só pensamento, independente de partido político. Esse monte de partido, 20, 30 partidos que acabam, cada um tendo uma missão diferente, uma ideologia diferente, acaba dando dificuldade para conseguir o executivo governar e trazer melhoras para a nossa população. Eu vejo muito otimismo no senhor, deputado. Aliás, o deputado Cezinha de Madureira falou da grandeza do Brasil. Vamos imaginar também esse país das commodities. As commodities agrícolas têm 214 milhões de cabeças de gado, de bois aqui no Brasil. É mais boi do que gente aqui no Brasil, 204 milhões, deputado. A nossa safra, a nossa super safra agora, 2017, ultrapassando aí seguramente a casa de 215 milhões de toneladas, 100 milhões de toneladas de soja, quase 80 milhões de toneladas de milho, ou seja, tem um Brasil pujante que está ganhando dinheiro. A gente vê muito desemprego aqui nas regiões metropolitanas, né? Aqui digamos assim, nos arrabaldes da cidade de São Paulo. Aí, por se tratar de um estado industrializado, a gente sofre mais com desemprego. É isso? Exatamente. Porque São Paulo, principalmente a capital, São Paulo é um estado e aqui a maior porcentagem disso é na capital, recebe todo mundo do país inteiro e de outros países. E acaba tendo um fluxo maior de pessoas desempregadas, por quê? O que você acabou de dizer, é muita indústria. Hoje você anda, Jorge, o estado de São Paulo, eu que já estive em praticamente todos os municípios do estado,
Na média aí de 3 anos, eu andei mais de 400 municípios. 400 municípios? Mais de 400 municípios. Tem então, rodinhas aí nos olha, pés? Quase rodinha no pé, porque a nossa base tem base em todos os municípios. Nós temos igrejas em todo mundo, Madureira está em todos os municípios. A gente acaba tendo um contato direto e você faz uma viagem daqui para Prudente, por exemplo, de 550 quilômetros, não tem como você não parar em pelo menos 10 municípios. Então aí você já vai criando muitas informações. Laços, inclusive, ali. Exatamente, muitos laços locais e assim sucessivamente. Pois bem, voltando aqui, nós andamos o estado de São Paulo. Sim. A gente não consegue ver pobreza no estado de São Paulo. É um estado rico, as cidades bonitas, são poucas que têm favelas, porém, existem desempregados porque do sonho daquele que veio do Nordeste, aquele que veio do Sul, aquele que veio do Noroeste para cá, do fundão do país, com o sonho de que São Paulo teria emprego. Então, numa época teve muito emprego, não tinha desempregado. Hoje tem mais, por conta disso que eu acredito que pode melhorar. Ações de mandato para reverter isso aí. Aliás, eu vi o deputado, juntamente com o governador, quando houve o anúncio de investimentos aí na linha do 5, monotrilho, 17. na linha 5, pronto, já me corrigiu aqui. A linha 5 do metrô de São Paulo, a linha Lilás, né? Essa extensão que agora está sendo de Santo Amaro, vai até aqui nossa vizinha na Assembleia Legislativa, a estação Chácara Klabin, ligando com a linha 3 verde. Vem investimentos, parece um leilão, né, para que haja concessão dessa linha e de uma outra do monotrilho lá de Congonhas por 20 anos, é isso, deputado? Por 20 anos. Isso é investimento, isso é investimento, né, PPPs, isso é investimento em concessão, isso é investimento, digamos, que emprega muita gente, a construção civil. Sim, logo de imediato aqui nós já temos aí, nesse anúncio, mais de 2.000 funcionários, mais de 2.000 pessoas trabalhando, empregado direto. Sim. Empregado direto, então aumenta aí a capilaridade de pessoas que estão desempregadas para trabalhar nesse setor. Setor de obra é um dos de obras no Brasil, que é um país em pleno desenvolvimento, é um setor que tende a crescer muito quando acabar um pouquinho esse pessimismo, que estava vindo bem. Óbvio, no meio de tudo isso vem os aproveitadores, que acaba gerando toda essa loucura que está no país de corrupção. Mas esta obra do governo do estado de São Paulo, o que acontece em São Paulo é uma vitrine para o Brasil. Também reflete em outros estados. Reflete em outros estados. Esta obra, com certeza, vai estar gerando muitas expectativas e gera aí bastante emprego, e que ajuda a tirar esse desemprego. E depois de pronta, com certeza vai gerar em outro patamar vários empregos que acaba tirando um pouco desses 13 milhões de desemprego no país. 3 milhões aqui em São Paulo. 3 milhões em São Paulo. Em São Paulo. Deputado, ações de mandato, eu vejo aqui também, olha aí, a vacina contra o desemprego também pode estar aqui, numa ação legislativa. O projeto de lei 126 de 2017 que trata da gratuidade no transporte, nas linhas. Me corrija se eu estiver errado, são 571 linhas em operação da MTU, para que se trate de uma lei que cuide da questão das gratuidades. Elas já existem desde o governo Quércia, mas era um decreto. Em 1990, o Quércia fez um decreto. Só que o decreto, por exemplo, chega na época da eleição, o ano passado foi um ano de eleição, por exemplo, naquela época ali o desempregado fica sem o acesso à gratuidade por conta do nosso sistema, a Constituição não permite, a lei não permite. Sim. Então, quando nós colocamos um projeto de lei, é para ser obrigatório em qualquer momento. Eu acredito que, por exemplo, eu já me deparei com pessoas, com vizinhos do meu prédio, fazerem um pedido legítimo, assim, né? Você vê que não é por maldade. Sim. Olha, o senhor não me arruma R$10 porque eu preciso ter uma entrevista de emprego, mas não tenho dinheiro para pagar a condução. Então, eu acho que isso ajuda um pouco aqueles que estão realmente num estado difícil, sem produtividade nenhuma, sem nenhuma perspectiva de vida, de precisa sucesso. procurar emprego. Precisa sair de casa, porque o emprego não vai chegar até a casa dele. A minha avó dizia que Deus abençoa quem cedo madruga. Você acorda cedo e dorme tarde, então você tem uma probabilidade maior de vencer, de ter sucesso, porque você trabalhou mais e dormiu menos. Sim. Só que quando se fala de São Paulo, você não consegue andar em São Paulo se não for de condução, porque é tudo muito grande, é tudo muito longe.
Às vezes o cara mora na Vila Prudente e precisa ir em Santo Amaro. Como é que ele vai? Pegando uma condução. Sim. Deputado, só para lembrar, foi em 1990 que o então governador Orestes Quercia publicou o decreto, que é o 32.144, que autoriza, né, a Secretaria de Transporte a expedir as resoluções que garantam a gratuidade aos trabalhadores. Com o projeto, aí sim, uma lei, a lei está acima do decreto, é a Constituição, depois vem as leis, depois vem os decretos que regulamentam as leis. No caso, para as gratuidades na IMTU, também nos trens, né, do metrô, da CPTM. Criaria de uma maneira, o que hoje é uma emergência, ficaria consignado em lei. É isso que se pretende. Consignado em lei. Para isso, o indivíduo tem que provar realmente com sua carteira de trabalho e com os devidos cadastros. Não recebendo o seguro-desemprego. Vamos colocar uma vírgula aqui, senão vão achar quem vai pagar o sistema, né? Não pode estar com a carteira assinada e nem recebendo o benefício do seguro-desemprego. Eu também vejo uma outra lei, que é a questão do chip, é isso? Essa é muito importante. Vamos falar dessa lei aqui, deputada. A Lei 16.269/2016, que obriga as operadoras a cadastrarem os dados dos usuários da modalidade pré-pago em todo o estado. O que aconteceu com essa lei aqui, deputado? Olha, Jorge, essa lei, nós, desde o início deste mandato, nós trabalhamos já no início a apresentação dessa lei aqui na Assembleia Legislativa. Gerou muitas discussões, gerou várias reuniões com as empresas de telefonia, várias reuniões com o jurídico nosso da casa, do governo, porque para alguns entendimentos, entendiam que era inconstitucional, porque eu estaria legislando sobre a União, que é quem pode legislar na comunicação. Mas telecomunicações, né? Na comunicação do país, nas nossas telecomunicações. A Anatel e Ministério das Comunicações, que hoje tem ciência e tecnologia junto. Ou seja, não seria competência dessa casa. Exatamente. Ou do seu mandato especificamente Só que a minha regular. ideia foi fazer mediante a lei do consumidor, que é legítimo para mim. Sim, aí sim. Como Estado. Então, eu legislei sobre a lei do consumidor. Pois bem, hoje nós temos um número muito grande, Jorge, no estado de São Paulo e no Brasil, de crimes que acontecem a partir de uma linha telefônica. O cara faz um assalto com o telefone, ele faz um sequestro, ele faz um comando de dentro da cadeia, de dentro da penitenciária. Tudo com esses chips Tudo com esse chip pré-pago que está no nome de alguém, que pode estar no nome de você, telespectador, neste momento. Por quê? Se você tem uma conta de Facebook, tem uma conta no Google, você declara imposto de renda, de alguma forma o teu CPF está em algum lugar. E isso é muito fácil capilarizar tudo isso, principalmente para quem é bandido, que se especializa nisso. Cometem crimes com esses chips e automaticamente o crime vai para o nome de quem está no CPF, uma vez que a Polícia Civil, que investiga, a Polícia Federal e etc., consegue identificar o número. Mas tá? o que Pode dar o nome do Jorge. Sim. Mas o que houve, por exemplo, que a lei chegou a ser vetada pelo governador, depois foi sancionada aqui, e o que houve no meio do caminho aí, inclusive o senhor brigou com as operadoras de celular, é isso? São 160 milhões de usuários de chips de celulares pré-pagos. Na verdade, aqui. Jorge, nós temos Isso incomodou hoje, muita gente. Nós temos hoje a média, segundo o site da Anatel, a média de 213 mil acessos diário de um chip celular. Ou seja, nós temos mais acesso de telefone do que a própria população do país. Sim. Só que 75%... 213 milhões, só corrigindo, botando 3 zeros a mais, que a população é 200 milhões, em termos de disponibilidade de celulares, temos mais de 200 milhões. Mais de 200 milhões de celulares no país ativos. Chips ativos, né? Eu, por exemplo, tenho 2 celulares. Tenho um celular que me acompanha há mais de 15 anos e um mais recente, que é de uma outra operadora. Sim. E na época, Jorge, nós brigamos muito. Porque 75% do faturamento das empresas de telefonia é pré-pago. E o telefone pré-pago é mais caro do que o pós-pago. Então, enfim, dá uma dificuldade muito grande quando há uma proibição. Não foi culpa do nosso governador. É claro que existe uma comunicação e são muitos assuntos, acabou entrando aí numa lista de veto. E nós trabalhamos aqui na casa com os nossos 94 deputados, com a presidência da casa, nós articulamos aqui, trabalhamos para isso e derrubamos o veto e o projeto, então, foi promulgado via Assembleia Legislativa e virou lei. Virando lei, nós tivemos aí uma surpresa.
as associações, não é isso, João? As associações das operadoras entraram com um processo no STF. Sim. Pedindo para derrubar a lei, nós estamos caminhando aí. Uma ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, que não é inconstitucional. Eu tenho certeza que o ministro no STF que está, inclusive nós já pedimos a agenda para discutir com o ministro porque nós temos interesse que essa lei não caia e que venha a ser respeitada e fiscalizada pelo Estado para garantir não só o meu nicho de votos, Sim. Madureira, os evangélicos que votaram em mim. Falar nisso, um grande abraço ao meu líder bispo Samuel Ferreira, que nos rege sobre tudo isso. Não só para o ministro de voto, mas para toda a população. O senhor está conclamando a sensibilidade do ministro Celso Mello, que está com essa DIN. Exatamente, é o relator que está com essa DIN. Nós já pedimos audiência, inclusive com todo respeito, respeitosamente, para conversarmos um pouco e mostrar os números, não só em São Paulo, mas no país, que acontecem de crimes por conta de uma falta de fiscalização ou de negligência das operadoras ou não. É óbvio que alguém ganha com tudo isso, que não sou eu e não é o Jorge, e não é o ministro também. Alguém ganha com tudo isso e nós queremos evitar essas vendas espontâneas sem documento. Ô Jorge, é muito sério, você chega em uma loja e fala assim, dá um chip, o cara te dá e você sai falando. Pois é. Sem apresentar um documento. Sem nada, absolutamente nada. Exatamente. Olha, deputado, o tempo urge. Temos aí menos de 4 minutos para encerrar nossa conversa. Mas nem começou ainda, Jorge. Pois é, e só tem um assunto também da mais alta relevância, que é com relação à Central Única de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, o CROSS e o SIGA. Será que a gente consegue em 3 minutos resumir o que está acontecendo aí? Vamos o que está acontecendo, deputado? Vamos ter outras oportunidades para falarmos um pouco mais sobre isso. Mas vamos fazer um pano rápido aqui. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o CROSS. O sistema CROSS, que é regido aí por uma OS, etc., que participa de todo esse trabalho. Eu estive visitando o CROSS, conheci toda a estrutura, conversei com o superintendente, com os diretores, com todo mundo que faz esse serviço, que é muito bonito. É óbvio que existe nesse sistema algumas coisas que a gente pensa em dar opiniões para melhorar. Porém, nós temos uma dificuldade muito grande partidária. Quando um município é de um partido que não é o do governo, existe ali umas demandas emperradas porque não está na mesma base. Por exemplo, o cara hoje está lá em Santa Rita do Passa Quatro. Ele está precisando, está no hospital municipal. O sistema CROSS só enxerga que tem esse doente nesse hospital lá, um exemplo, hipoteticamente, Santa Rita do Passa Quatro, ele só vai enxergar se o médico, se a assistência social pegar o telefone, ligar no hospital mais próximo, ou ligar no CROSS, falar, olha, precisamos de uma vaga aqui da pessoa que está morrendo. E nós já identificamos casos de pessoas que estavam com uma dificuldade muito grande e que, se não fosse atendido, logo teria morrido. E o sistema, por exemplo, de São Paulo, que é o SIGA, Prefeitura de São Paulo, tem os hospitais municipais e os hospitais que não são municipais, que são regidos pelo município. Ele não conversa com o CROSS, o sistema SIGA não conversa com o CROSS. Dois sistemas que não dialogam? Não, então pode sobrar uma vaga no hospital ao lado que é municipal. Às vezes está do lado. E ter um paciente sem uma vaga. Eu, por exemplo, já consegui, manualmente ligando com o secretário de saúde municipal, consegui vaga para atender num hospital específico ali no Pari, por exemplo, que é da prefeitura, atender alguém que estava no hospital do estado. Mas isso aconteceu porque a gente fez a 3, 4 mãos e não por um sistema. A ideia desse projeto que eu apresentei aqui na casa, que foi aprovado aqui, e nós temos aí um veto do governo, e vamos discutir esse veto, é para que todos os sistemas seja único, seja interligado, para atender a população no geral. O paciente não quer saber se é municipal, estadual, federal, ele quer ser atendido. Ele paga o imposto dele, paga para o município, paga para o estado, paga para a União. Agora, não é um luxo também cada prefeitura manter o seu sistema, quer dizer, a Prefeitura de São Paulo, prefeitura rica, tem um orçamento de 50 bilhões aí por ano, mas e as pequenas também demandam ações de saúde, santas casas, a dificuldade de se arrumar um leito aí, algumas vezes inclusive, foi uma palavra do Dória que iria tentar fazer isso. Na época eu já tinha apresentado esse projeto de lei.
Eu tinha apresentado que ia tentar fazer um único sistema. O governo do estado conversando com o município e, por exemplo, você vai aqui, só para finalizar, em Ribeirão Preto. Sim. Lá tem hospital municipal, tem sistema único lá. Você vai em São José do Rio Preto, as maiores cidades, São José dos Campos, tem as Santas Casas. Sim. E tem algumas regras na saúde que, se mudar, só a boa vontade só o de procedimento, mudar, sem dinheiro, sem mais médico. Exatamente. Só o procedimento. Às vezes não precisa de mais médico. Em determinado lugar eu já identifiquei que não precisa ter mais um médico, não. Não foi a falta do médico, foi a falta do sistema conversar, da boa vontade. Voltaremos ao assunto, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado a você, Jorge, que não é o amado, mas o Jorge, mesmo assim é amado por todos nós aqui. Que Deus abençoe você, telespectador. Uma ótima semana. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Cezinha de Madureira, que é do Democratas, vice-líder do governo. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.